Falando de Negócios, com Danilo Magri. Danilo, bom dia, seja bem-vindo para mais um Falando de Negócios. Danilo Magri, que é o diretor da LogMed. Tudo bem, Danilo? Bom dia, Clemente. Tudo bem, isso mesmo. Mais um Falando de Negócios. E eu estava aqui antes de entrar com o convidado, já tirando várias dúvidas, curiosidades. Bem interessante o assunto para quem gosta. A gente recebe o Herbert Salles, ele é empresário e proprietário da Essenza Vinícola Boutique. Herbert, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Danilo. Obrigado. Bom, Herbert, todo mundo que gosta de vinho, que gosta de azeite, sempre tem uma curiosidade muito grande, né, sobre como começou essa história, onde a vinícola Essenza está e qual que é o propósito dela. Então, me conta um pouquinho. Foi um sonho, foi uma oportunidade? Você já veio de uma família que tinha terras? Como que funciona? Como é que funcionou o começo da Essenza? Vim do Rio de Janeiro para o Vale do Paraíba. Meus bisavós já eram da região de Montanha, da Mantiqueira. E vindo para a região do Vale, visitando Santo Antônio do Pinhal, São Bento de Sapucaí, região de montanha, e percebi que alguns produtores já estavam logrando êxito com a produção. Desde 2000, 2001, já estava envolvido com a Associação Brasileira de Sommelier. Então, no mundo do vinho, ter o seu próprio vinhedo, isso aí é um presente, né? E acabamos de comprar uma propriedade, eu e minha esposa, em Santo Antônio do Pinhal. Começamos a plantar no quintal da nossa casa. Logramos um êxito com um rosé em 2020, primeira safra. E de lá para cá a gente veio se envolvendo com o terroir aqui em São Paulo, Santo Antônio, ou São Paulo, Minas Gerais, para ampliar nosso espaço. E aí veio vindo a todo vapor. Na verdade, a Vinícola Essenza ela tem aqui essa propriedade em Santo Antônio do Pinhal, mas também toda a área de manejo em Maria da Fé, correto? Uma pequena área aqui em Santo Antônio, muito mais turístico falando, né, perto de Campos do Jordão. E em Maria da Fé temos o manejo de olivas e a maior parte do vinhedo está lá. Santo Antônio é mais uma área preservada, o vinhedo está no meio da mata. Então a gente considera que a preservação é um indicador fundamental para agregar o turismo, né, e entender e mostrar para o público que é possível manejar no meio da floresta, lograr êxito, mas a gente tem uma área de apoio em Minas para poder aumentar o volume de produção de vinho e de azeite. Você falou que você estava envolvido com a Sociedade Brasileira de Sommeliers desde os anos 2000, mas na verdade você é militar de formação, certo? Você está fazendo uma migração de carreira aí. Sim. Estava na área no militarismo, estava desde 91. Fiz um curso no Senac, quando em São Paulo ainda era graduado, sargento, em 92 para 93. E ficou ali dentro do coração a vontade no mundo da gastronomia. E depois, ingressando na ABS, Associação Brasileira de Sommelier, no Rio de Janeiro, a gente se envolve em confrarias, né, em cursos, e aí um pouco de know-how. E a paixão pela gastronomia envolvido com vinho e com azeite, né? Vamos botar aqui o vinho e o azeite quase essenciais ali para que a gastronomia fique mais romântica e mais assim gustativa. E com a oportunidade de manejar aqui na montanha, toda essa paixão veio ao longo do tempo. Trabalhando assim com 2 jornadas, né? Sempre se envolvendo na gastronomia e na atividade militar, mas eu vindo para a reserva agora em 22, eu mergulhei, agora estou envolvido totalmente como produtor rural. Excelente, Herbert, porque a gente vê o Brasil, de uns últimos 10 anos para cá, ele ganhou um protagonismo no mercado de vinhos, principalmente de vinhos, mas os azeites também começam a aumentar. Tirando a região sul, que já se provou, né, uma grande produtora de vinhos ali na região de Bento Gonçalves, etc., a gente vê outros polos nascendo. Então, a gente estava conversando antes de entrar do Espírito Santo do Pinhal, que é um futuro polo de produção de vinhos. Você tem vinhos sendo feitos no Pantanal, no Nordeste, ou seja, o brasileiro vem testando agora com o advento da tecnologia outros cultivos, outros terroirs. E como é que você enxerga, então, qual foi a ideia de Santo Antônio do Pinhal? O clima favorece? Foi mais um projeto turístico e a parte de manejo fica mais em Maria da Fé? Qual que é o tamanho da área de hoje, né? Quantos hectares vocês têm de plantio de vinhedos e olivais? Como é que está configurado o negócio da Essenza? De início seria a nossa residência, né? Para desfrutar, ter o nosso vinho, né? Se envolver com a gastronomia própria nossa ali, é uma região com bastante volume de água, Santo Antônio. Lá era um antigo trutário, então eu tenho algumas trutas, tanques de truta. Então, na verdade, o desfrute seria pessoal, familiar, entre amigos. Não é uma área de simples manejo, né? Estávamos conversando antes de montanha. Eu não trabalho com a dupla poda, que é um tipo de manejo de inversão do ciclo da planta, de colher no inverno. Os invernos aqui no Sudeste são bem mais quentes, vamos dizer, dias de sol, secos, né? Tá até mais quente esse ano.
E eu colho no verão, então meu vinhedo é coberto, o risco de geada é muito grande, eu colho no inverno acima de 1.000 metros, como tivemos geada em 21, eu fiz um teste de dupla poda e não deu certo. A Sauvignon Blanc, a florada queimou quase toda. Mais de 21 para cá, não tivemos nenhum tipo de geada nesse período, agressiva, mas pode acontecer. Então, no meu caso, eu trabalho com a colheita, né, de verão. Mas trabalhar na mantiqueira é muito mais complexo que trabalhar nas regiões de São Paulo, em lugares que são mais planos. Para mecanizar é mais complicado e a mão de obra também sente muito trabalhar em terraços inclinados. Então, não sei se eu respondi, né? Foi uma primeira ideia. Residência. Já virou negócio. Porque também estávamos São próximos. três frentes aqui em Santo Antônio do Pinhal, né? Você tem a parte do cultivo, da colheita, mas tem restaurante, tem o piquenique. Conta como é que ficou. Então, a residência virou uma atração turística. Nós montamos 3 cases, né? Assim, ficar com um case só trabalhando com pequena produção, no modelo menor, a charcutaria, o azeite e o vinho. Aí temos aí um tripé para poder auxiliar a essência da gastronomia. O nome Essenza basicamente veio... Bom, e assim, eu estava dando uma olhada, obviamente, no seu negócio, né, Herbert? E não foi só realmente uma questão de hobby. Esse hobby ele ficou bastante sério. Vocês foram premiados nacionalmente e internacionalmente, tanto com os vinhos quanto com os azeites. Como é que foi essa história do prêmio? Foi algo que chegou até vocês? Vocês, de forma intencional, foram atrás dessas premiações? Você imaginava que ia premiar e foi uma grata surpresa? Conta um pouquinho mais dessas premiações, porque mais uma vez, a gente vê o Brasil sendo cada vez mais premiado no exterior e você segue essa tendência numa região muito próxima a nós aqui. Sim. A gente, quando se envolve no mundo do manejo, a gente verifica que algumas vinícolas começam a lograr êxito através de algumas certificações. Bruxelas ou Decanter e outras certificações internacionais. Na primeira safra nossa, a gente pensou, vamos mandar o nosso vinho para Decanter, que é em Londres, e a enóloga, mas essa safra choveu muito. Falei, vamos mandar um rosé. Na verdade, virou rosé, era um Syrah, seria uma colheita para tinto. Como a Syrah a maturação é mais longa, demanda mais tempo, iríamos colher a Syrah em abril. Choveu muito nesse ano. Então, em fevereiro, tínhamos que colher a Syrah. Vamos produzir um rosé. Produzimos um rosé, e aí enviamos para Londres, logrou-se uma medalha de bronze. A enóloga falou, bronze? Como é que pode isso? Na primeira, sim. Na primeira, pontuação bem baixa, mas foi o único rosé do Brasil, vinho tranquilo, não espumante, né, a ganhar uma medalha. A enóloga ficou surpresa, porque as vinícolas da região de Espírito Santo, né, uma outra, já tinham ganho uma medalha de bronze também, vinícolas tops. Aí eu falei, estamos no caminho certo. Foi que a gente pensou em adquirir uma outra propriedade em Minas para aumentar o manejo, né? Mas foi assim, surgiu. Aí no segundo ano a gente mandou, e foi uma medalha de prata, 93 pontos. Então 93 pontos é uma epopeia para uma vinícola pequena, né, e para um rosé, que é um vinho pouco consumido ainda no nosso Brasil, né? Algo que é interessante também, falando um pouco de negócios, na Argentina, por exemplo, o vinho é classificado como alimento. E tem uma classificação tributária de 10%, se eu não me engano. Aqui no Brasil, não. Não, ainda. E a classificação tributária já parte de 30%, se eu não me engano. Bem mais agressivo. Como é que você enxerga, então, o negócio do vinho no Brasil? Porque a gente vê hoje, realmente, bons vinhos brasileiros. Acho que o espumante, o branco e o rosé já tem até mais tradição. O tinto está chegando. Só que, em termos de competitividade de preço, você ali vê um bom vinho, só que você vê um argentino, um chileno, talvez até mais famoso, no mesmo preço ou até mais baixo, que eu acho que hoje é um grande agravante para o desenvolvimento do mercado nacional de vinhos. Como que vocês competem com isso? Vocês hoje, a produção... Aliás, quantas garrafas vocês produzem, né, por ano? E como é que vocês escoam essa produção? Como vender mais? Como vender melhor? Como educar o povo brasileiro a consumir o vinho nacional? Eu só te respondi, tu me perguntou sobre hectares, né? Vou te responder, já que você fez essa pergunta. Já fala da garrafa e do hectare. A gente hoje deve ter 3,5 hectares, aproximadamente, vai dar 12 mil plantas aí, plantado bem espaçada, não adensado, não é muito. Considerando ali Chile e Argentina, o terroir já é propício. Uma que lá é plano e o risco de doenças é bem menor. Você coloca uma estaca, uma linha de arame e puxa a videira, as coisas vão. E vai funcionar e você vai ter hectares e hectares plantados. Investimento externo de França, ingleses que ocuparam a região, produção de garrafa, o custo lá é menor, rolha, aqui tudo é mais alto. Isso na ponta, no final, vai agregar mais valor no valor da garrafa, no insumo final e na garrafa. O líquido na garrafa, né? E falando em dupla poda, o custo bem maior, você faz 2 manejos, 2 podas na planta, são mais serviços, então esse custo é agregado também no final da garrafa. E a parte tributária, né, sabemos que é uma questão de nível nacional, é complicado, né, vai acontecer, pode ser que aconteça um dia. No Rio Grande do Sul aconteceu agora sobre o azeite, o governador, se não me engano, ele deu um incentivo
de 7%, acho que para 4% o imposto ICM, quem produz azeite, que também é começo. É um começo, né? Agora, aqui com a criação da Rota do Vinho, talvez a gente consiga lograr mais isso em São Paulo, né? Foi agora startado 2 semanas atrás, isso foi uma vitória para a gente. Então, tudo isso acontecendo aqui, comparando com o Chile e a Argentina aqui, hectares, você plantando, mecanizando, você economiza mão de obra. Sim. E dá velocidade na produção. A gente aqui, a mão de obra, ainda, por mais que seja plano, ainda é braçal ainda. Conta um pouco mais sobre a Rota do Vinho. Eu estive recentemente em Espírito Santo do Pinhal e existia uma grande expectativa, né, dessa Rota do Vinho você sair do papel e criar realmente uma atração turística em todo o estado de São Paulo. Santo Antônio do Pinhal vai fazer parte também da Rota do Vinho? Sim, nós estamos. A Célia Carbonari, né, que é proprietária, junto com o Marco Carbonari, da vinícola Santa Maria, ela faz parte dessa secretaria e ela que levantou essa bandeira junto com... Foram eles? Foram eles, com a Secretaria do Estado de São Paulo, né? Com o Palácio dos Bandeirantes, o chefe da Casa Civil, o governador. E está indo, assim, foi uma conquista muito boa, porque criaram várias regiões. Nós estamos na Alto da Mantiqueira, o nome da nossa região é Alto da Mantiqueira, um nome até refinado, elegante. E várias outras regiões de São Paulo que já produziam e que começaram a produzir, como o Espírito Santo do Pinhal. Então, mapeando e desenhando essa rota, vai dar uma ideia de organizado, né, de organização. Vai conduzir o turista de maneira muito mais assertiva aonde ir e o que se ter como hospedagem e experiências, como você falou da nossa aí, né, harmonização, restaurante, piquenique. Outras vinícolas também possuem algo parecido. É isso que eu ia falar, porque não é só o vinho em si ou o azeite em si, você tem que trazer toda uma questão logística e de infraestrutura para a região. O turismo ele também é pautado da hospedagem, do transporte. Eu estive lá, né, em Espírito Santo do Pinhal e eu estava falando para você. As vinícolas lá já são 70 e poucas plantando. Sim. Muitas ainda nem produzem, vão produzir nos próximos anos. Mas a hotelaria ainda não chegou. Você ainda tem um déficit ali de hotelaria. Diferente da nossa região. O Alto da Mantiqueira, ela já está muito mais preparada em termos de hotelaria, hospedagem, porque já vem com uma veia turística maior, né? Já é uma região turística há mais tempo, com mais belezas naturais, enfim. Então, como é que você vê o futuro da Essenza? Eu sei que Maria da Fé é a parte de manejo, a parte mais realmente da produção, sim, menos turística, apesar de você ter chalés lá, certo? Sim, sim. Agora, Santo Antônio, onde você investe realmente essa experiência, né? De todo mundo aqui do Vale do Paraíba, Alto da Mantiqueira, pode ir lá, reservar no restaurante, se eu não me engano é 1.900 metros quadrados, 1.900 metros de altitude, né, a base da sua fazenda, ou seja, bem alto. É alto, é Maria da Fé. Dá para ter uma... na Maria da Fé é 1.900, aqui é 1.200, é isso mesmo. Mas aliás, ali tem restaurante. A Maria da Fé é uma das cidades mais frias do Brasil, né? É muito alto. E as oliveiras são plantadas em praças públicas, nas ruas, avenidas. Sim. É impressionante, né? Você conhece? Então, muito. Conheço bem lá. Legal. Bem bacana. Então, é bem alto, 1.900. Bem alto. Aqui em Santo Antônio é 1.200. Então, como é que... Se eu não me engano, Dona Danilo, é a segunda ou a terceira cidade mais fria do Brasil, né? Ela está a 1.400 metros, Maria da Fé em si, né? A base da fazenda está 1.700 a nossa. Eu estou para 1.900. Foi por isso que eu escolhi a cidade, até porque lá também tem um número de lagares, que é o local que se produz. Então, facilitou, acelerou para a gente testar. Agora, eu posso adquirir um lagar, né? E ver se realmente o manejo daria certo. Então, a ideia é sempre começar a testar. Você falou de Santo Antônio, se é pujante ou não, né? É próximo a Campos. Então, quando eu pensei em adquirir, voltando para esse viés aí de comércio, eu estou próximo a Campos do Jordão. Fácil de chegar, fácil de sair. É extremamente turística. Isso que eu ia perguntar, é fácil de chegar? Hoje a Vinícola Essenza, ela está exatamente aonde quem quiser visitar faz o quê? Precisa reservar o restaurante. Tem uma área de piquenique também que faz sucesso lá, precisa reservar o piquenique. Como é que funciona essas atrações? Reserva sim, né? Entrar no Instagram, arroba do Instagram, Vinícola Essenza, né? Ponto oficial. Mas é fácil, na internet também, www.espaçoessenza.com.br. E temos aí 3 atividades, que é o piquenique. É bom reservar no mínimo um dia antes, porque tem que se preparar o espaço. Restaurante também, bom reservar, que pode ser que chegue num dia de sábado. Como nós somos um lugar pequeno, em termos de área aberta, 18 hectares de mato e 2 abertos, então até para estacionar ali temos poucas vagas. A experiência também reserva, mas chegando lá no local, tendo um pouco de paciência, a gente consegue achar um espaço para que possa desfrutar da nossa experiência. O que é esse piquenique exatamente, para quem não conseguiu visualizar? Na verdade, a gente está em terraço, né? Assim, começa na parte mais baixa, 1.100 metros, e vai 1.160 até 1.200. E na última parte do topo, a 1.200 metros, temos ali 7 pergolados de frente ao vinhedo,
você, né, de maneira privativa, você pode desfrutar com o companheiro, com a família, e ficar ali de 10h30 da manhã até as 16h30, 17 horas da tarde, aí para poder curtir ali a mata, o envolto da mata ali, o ar da montanha, o barulho, o canto dos pássaros, o barulho das águas, lá tem bastante cachoeira. É interessante, vale a pena desfrutar esse dia no Essenza. É uma imersão na mata aí, com nossos vinhos. Você que está nos ouvindo, que está em dívida na sua casa, já fica a dica do piquenique no fim de semana. Pedidos de casamento, de noivados aconteceram nesse pergolado. Imagina. Aniversário. Já fica a dica para você que precisa reverter a situação na sua casa, hein? E você imagina que nessa região, uma região montanhosa, com muita mata preservada ao lado, ela tem condições de expansão, onde você está hoje, você tem esse objetivo de expansão, de aumentar, de repente, a produção do vinho ou do azeite por aqui. Como é que você enxerga o futuro da Essenza ou para aquele domicílio que era para receber os amigos, já está bom demais o que foi construído? Não penso em expansão, não. Eu prefiro trabalhar com microproduções e assim, elevar o nível, né, e criar outras experiências de modo que para que todos possam acessar. Então, não é aumentar o nível de valor agregado na experiência, mas aumentar o número de experiências para que todos possam desfrutar, né, de uma taça de vinho, de um momento no local, mas continuar com a produção no volume que eu assim, espero e penso, né? Porque trabalhar, de novo, em região de montanha, mão de obra é difícil você trabalhar com mão de obra. Hoje ninguém quer trabalhar muito no campo. Ainda mais na montanha. Eu estou com um funcionário que já está no local e mora no local há 40 anos, né? Então, ele vai ser uma raridade. Daqui a pouco estamos treinando. Temos um trabalho lá chamado Chefinho da Mantiqueira, um projeto social, em parceria com o projeto Aquarela da cidade. O Essenza é uma oficina. Toda quarta-feira, nossos chefes, inclusive eu, administro aulas de empreendedorismo, manejo, é uma sequência, né? Vários módulos. Geração de valor, economia circular, uma imersão também visitando outras pousadas, outras vinícolas. Então, pegamos ali de 12 a 14 anos, 20 jovens, /criança, /jovens, para a gente poder mostrar para eles que é possível, né, entender o conceito do Essenza como um fator social na localidade. E é mais fácil realmente treinar e criar essa mão de obra do que você, às vezes, trazer, exportar. Eu estou levando de São José dos Campos para lá, para cima. Então, isso é um custo agregado e cansa também a minha equipe, né? Então, vamos treinar essa garotada e fazer funcionar a Essenza como um fator social no local ali. E você que gosta de vinho, amante de vinho, fim de semana está pertinho do Vale do Paraíba, né? Questão de 40, 50 minutos, está em Santo Antônio do Pinhal. @vinícola Essenza com Z.oficial. Isso aí, provar o melhor rosé do Brasil, segundo a Decanter. Fomos nomeados o melhor rosé do Brasil. E o melhor azeite do mundo, segundo a Evolio, né? Pra gente foi uma epopeia esse do azeite aí. Pois é, nem falamos do melhor azeite do mundo. Vai ter que ficar para uma próxima, né, Clemente? Se for rapidinho, pode. Então, ó, olha, o Clemente gostou do assunto, que não é assim não, viu? Aproveita para falar do azeite. Produzir azeite é um milagre aqui no Brasil, né? Estamos aí que não temos uma quantidade de hora de frio esse ano considerável. Muitos olivares estão sofrendo com a ausência de flor. Estamos a 1.700 metros lá na fazenda, as plantas estão carregadas, graças a Deus. Vamos torcer para que não venha nenhum granizo e a gente consiga ter frutos. E esse ano, em Portugal, no concurso chamado Ovibeja, ficamos em primeiro. No Evolium, que é um concurso que se concorre todos os dois hemisférios juntos, que é o norte e o sul, geralmente separam por hemisfério. Então, porque a colheita lá, geralmente é em dezembro, a nossa é em março, então é injusto. Então, o azeite, eles vêm pelo frescor, pelo frutado. O azeite recente produzido tem vantagens. Mas no Evolium a gente ficou em primeiro como pequeno produtor no mundo, em frente de Itália, Grécia, Croácia e Portugal. Isso para a gente, para o Brasil, foi um ganho. Quem foi passear lá pode comprar o azeite? Esse prêmio Summit, esse Summit Prêmio já zerou. Mas temos outros lá, premiados também na Grécia e na Itália. Os outros azeites também foram premiados. Mas o Evolio é um concurso como se fosse ali o Master Universal ali dos azeites. Esse para a gente foi um prêmio. É o Oscar dos azeites. É o Oscar dos azeites. Para o Brasil foi um prêmio, não é para mim, é para o Brasil, né? Entendi. Aí, falamos do azeite, Danilo. Deu tempo. Não, agora fiquei com vontade de experimentar e realmente aprender um pouco. Conhece mais. Maria da Fé ou não? Maria da Fé eu não conheço. Vale a pena. Vale a pena. fiquei Bem bacana. curioso. Uma cidade interessante. Ali próximo é Itajubá. Isso mesmo. Danilo, semana que vem mais um? Falando de negócios. Bora.